Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos por essa fé apostólica, eu e você. O irmão Branham, em suas mensagens, ele mostrou algo muito tremendo a respeito do poder vivificador da palavra de Deus. Ele ensinou que o homem e sua mensagem são a mesma coisa. Foi por isso que Jesus Cristo, em São João capítulo 6, verso 53 a seguir, ele disse: na verdade, eu vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então veja, uma parte da verdade estava escrito em todos os livros proféticos, na lei de Moisés, nos Salmos, por toda a Bíblia, por todo o Novo Velho Testamento. Mas quando Jesus Cristo estava em carne humana, veja, ele é a palavra, ele é o verbo. Então, veja, São João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Jesus sempre disse: examinai as Escrituras porque nelas vocês creem que tem a vida eterna. Então ali estava ele para viver, para vindicar, para provar cada verdade que tinha sido proferida por todos os profetas, pela lei de Moisés, pelos Salmos, por toda a Bíblia. Então, quando Jesus Cristo está se referindo a comer a carne, não é comer a carne literalmente. Significa que eles deveriam estar entendendo, ou vendo por revelação, quais escrituras estavam vivendo através da vida de Jesus, qual palavra estava manifestada através do seu ministério. Então a verdadeira vida eterna, ela está além do véu, ela está além da aparência. Eles não podiam romper aquele véu, os próprios irmãos de Jesus não podiam romper o véu de carne. Jesus mesmo disse que um profeta não tem honra em sua própria pátria, em sua própria casa. Então, quando nós temos a graça de Deus de romper o véu de carne e olhar além do véu e ver o Espírito operando, ver o Espírito de Deus vivificando as Escrituras, manifestando a palavra através do vaso que ele escolheu, que nesse caso aqui foi Jesus Cristo, o tabernáculo do Deus vivente, porque o Espírito Santo, o Pai, dizia ele, o Pai que mora em mim é quem faz as obras. Veja, Jesus mesmo, por si só, ele não pode fazer nada. Veja, o seu ministério deu início lá no rio, quando o Espírito Santo veio sobre ele, quando Deus disse: esse é meu filho amado em quem tenho o prazer de morar. Então a verdadeira vida estava além do véu, além da carne humana, numa figura lá do Velho Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos, uma vez no ano, no dia 10 do mês 7. Lá no lugar santíssimo, onde estava a arca, sobre a arca os querubins, lá onde o sacerdote colocava o sangue, lá atrás do véu, onde descia a glória da Shekinah, era onde o maná não apodrecia, foi lá onde uma vara seca, veja, cortada de uma árvore, foi colocada além do véu, e a vara reverdeceu, a vara produziu flores e a vara frutificou. Então, o grande segredo para receber o poder vivificador do Espírito Santo é olhar além do véu, é ter a graça de Deus de poder compreender, de poder receber a revelação da palavra que está manifestada. Então foi isso que Jesus disse sobre comer sua carne, beber o seu sangue. Ou seja, o homem e sua mensagem são a mesma coisa. Temos dito
que uma parte do mistério está na mensagem escrita, na mensagem pregada pelo profeta, mas a outra parte do mistério estava em sua própria vida. Veja, o cristianismo tem duas faces, disse o profeta. Uma face é uma fé intelectual, através da leitura, através de concepções intelectuais. Mas há um outro lado, uma outra face da moeda, que é uma experiência viva. Por isso pregou o profeta a mensagem véu adentro. Veja, ele estava pregando a respeito do seu próprio ministério, de que se as pessoas não rompessem o véu de carne, chamado William Branham, e pudessem ir além do véu e ver que não era apenas um dom, ele não tinha apenas um dom para revelar a palavra, ele não tinha apenas um dom de discernimento, ele não tinha apenas um dom de cura divina. O que ele estava tentando provar o tempo todo era que aquele mesmo Deus que estava dentro do tabernáculo chamado Jesus, agora estava andando dentro do tabernáculo chamado a Senhora Eleita, a igreja do Deus vivo. Veja, o grão tinha saído da casca, todo o sistema organizado, denominacional, morreu. Mas agora o Espírito Santo, a vida, o Deus do Velho Testamento, o Deus que desceu naquele dia, lá no rio, quando João Batista batizava Jesus Cristo, esse mesmo Deus desceu no rio Ohio. E assim como ele entrou em Jesus, entrou em William Branham. William Branham podia dizer, o Deus que mora em mim, o Pai que mora em mim, é quem faz as obras. Por isso esse Deus mostrou esse tremendo sinal, quando apareceu lá para Abraão em forma de um homem. O de fora era um corpo humano, era um véu, mas quem estava dentro daquele véu? Abraão chamou de Deus, Abraão o adorou. Então muitas pessoas estão confusas em relação à mensagem, porque elas pensam que o irmão Branham tinha um dom de discernimento de espírito, que ele tinha o dom para revelar a palavra, de que ele tinha o ministério do Filho do Homem. Não, ele tinha o Filho do Homem, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele estava ungido com o Espírito Santo, e ungido quer dizer Messias. Ali estava o Deus Todo-Poderoso que veio a Abraão. O mesmo Jesus do Velho Testamento, o mesmo Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Ele estava tentando provar isso o tempo todo. Nós temos que saber que escrituras o ministério do Mamon estava cumprindo. Lucas 17:30, São João 14:12, Apocalipse 10:7, Malaquias 4. Veja, nos dias de Ló, lá estava aquele anjo visitando Abraão. Quem foi aquele que visitou Abraão? Não era apenas um dom, não era apenas um ministério, era uma pessoa. Por isso essa mesma pessoa, Hebreus 4:12, a palavra, o verbo, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela pode discernir os pensamentos do coração. Ela pode revelar os mistérios ocultos. Então não era o William Branham, era Jesus usando os olhos de William Branham, usando o cérebro, usando a boca, usando o corpo, porque o William Branham é do tabernáculo do Deus vivente. Então quando você consegue romper esse véu, e ir lá atrás do véu, e se alimentar daquele que é a árvore da vida, aquele que é a palavra da vida, aquele que é a água da vida, você encontrou o segredo para voltar para a eternidade. Os verdadeiros filhos de Deus são como aquela pequena vara que foi colocada atrás do véu. Um grande tipo, uma vara morta, cortada de uma árvore, mas, por ser predestinada, a vara de Arão era a vara escolhida, era a vara predestinada, o ministério, a tribo de Arão. Veja, o assunto ia ser encerrado com esse poder vivificador para provar quem era o eleito, quem era o escolhido, quem era o sacerdote. Veja, os 7 selos vieram revelar uma classe sacerdotal aqui no tempo do fim, uma classe de reis e sacerdotes, porque esse é a ordem de Melquisedeque. Ele se apresenta para Abraão como o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo. Então essa é a verdadeira igreja, esse é o verdadeiro Israel espiritual, esses são aqueles que estão agora trazendo o verdadeiro fruto do Espírito Santo, porque eles romperam o véu de carne,
Eles não estão vendo apenas um homem, não apenas um dom, não apenas alguém com capacidade para interpretar a palavra. Isso é muito pobre. Ali estava o próprio Deus que escreveu a palavra. Ele dizia sempre, quando estava pregando os 7 selos, o Cordeiro está aqui nesta manhã para abrir mais um desses selos. E as pessoas não prestavam atenção. Então, veja esse grande segredo, quando você pode romper o véu de carne e ir além da aparência e se alimentar do Espírito, alimentar-se da palavra, alimentar-se da profecia que está vivendo através daquela pele humana. O mesmo Espírito Santo que esteve dentro de Jesus, pregando, realizando as obras. Jesus nunca disse assim, diz o Senhor, ele disse, eu porém vos digo. Quem era esse? Era o grande eu sou, que desceu no Monte Sinai e com o seu dedo escreveu nas tábuas de pedra a palavra. Esse mesmo Espírito Santo, de acordo com Hebreus 8, tem descido nesse tempo do fim, não para escrever em tábuas de pedra agora, mas nas tábuas de carne do nosso coração. É lá onde a palavra tem que ser vivificada, é onde a vara tem que reverdecer. Por isso você recebe uma pedra branca. Essa pedra branca é a palavra, que nunca havia sido interpretada, mas aqui no tempo do fim, ela é interpretada pelo ministério de Apocalipse 17, nos dias da vinda do Filho do Homem. E quando você recebe essa palavra interpretada, o seu coração se abranda, o seu coração se enche de graça, se enche do amor divino. Então, na presença da glória de Shekinah, é que está o poder vivificador. É esse o véu que tem que ser rompido agora. O ministério do Mombrana não pode ser igualado. Ninguém pode igualar esse ministério. Por isso a terceira etapa não seria imitada, não seria personificada e não seria explicada por quem quer que seja. Agora veja, no parágrafo 144, veja, que tipo formoso, diz o profeta. Eles tomaram a vara de Arão e a puseram ante a presença desse lugar santo, e quando fizeram, numa noite reverdeceu, floresceu e deu amêndoas no tempo de uma noite. Pense nisso, na presença de Deus, esta velha vara de amêndoa posta ante a presença de Deus reverdeceu, floresceu e deu seu fruto de amêndoas numa noite. O que foi que ocorreu? Pergunta o profeta. Que classe de vara era? Era uma vara de amendoeira. De uma amendoeira a haviam tomado. E você também é uma vara. Você é um humano tomado da rama da humanidade, que foi no princípio o Filho de Deus criado. Você pode haver caído, morrido, apartado de Deus, porém por isso, na criação, você foi criado para ser um filho de Deus. Você pode transbordar pelos arredores e ser respeitado e honrado nos átrios. Porém, se alguma vez você consegue entrar nesse lugar glorioso e esconder-se com Deus, você produzirá o que está ordenado a produzir. A verdadeira igreja está ordenada a manifestar a Jesus Cristo. Ela foi criada nele. Ele é a árvore da vida. Você foi uma vara cortada, caiu aqui no tempo, passou por esse tempo de provas, mas Deus está permitindo a você entrar além do véu agora, onde estava Deus, o Espírito Santo, atrás de uma pele humana, e você cruzou esse véu, e lá na presença da glória da Shekinah, você está comendo maná escondido. Você recebeu uma pedra branca. Lá atrás, o poder vivificador do Espírito Santo está produzindo aquilo para o qual você foi levantado. Você é eleito, predestinado e chamado para ser igual a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Espero que isso possa servir de ajuda. Vamos trabalhar juntos. Envie essa mensagem a quem você ama e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.